Vem, gente. Oi, Luiz! Vem, Luiz, por favor. Aqui, Luísa tá pedindo para entrar. Vamos ver aqui. O meu pai. Gente, eu tô apertando aqui, o troço não vai de jeito nenhum. Luiz, eu mandei o convite para você, aceita aí. Porque aparece aqui 2 solicitações, mas não aparece. Mas quando eu clico, não aparece nenhuma solicitação ainda. Caramba. Aí, Luiz, aí. Agora, cadê Luísa? Cadê Luísa? Tá dando que Luísa não pode participar, gente. Tá Porque é difícil. tanto tempo. Tá me vendo? Tá me escutando? Estou. Ah, que bom. Eu tô apertando aqui. Aí! Conseguimos! Finalmente. Gente, somos 12. Tinha 17. Tem 5 perdidos por aí. Vem, gente, 13. Vamos lá. Ó, Luiz, eu já falei. Eu espero que você tenha Eu ouvido tudo que eu falei, porque ninguém tudo. merece me ouvir Eu falando tudo isso de tá? novo. Ela Não tá vou repetir. escutando. Você vai apresentar para a gente quem é esse Pedro Malazarte brasileiro, que foi escrito por Hernani Donato. Hernani Donato, gente, o livro diz para a gente que ele nasceu em 1922. Ele nasceu em São Paulo. Ele era folclorista, jornalista, historiador e ele é membro da Academia de Letras de São Paulo. Então, ele é um imortal. E hoje nós estamos aqui para também homenageá-lo, Hernani Donato, que escreveu para a gente Novas Aventuras de Pedro Malazarte, esse sertanejo espertinho que a gente vai conhecer a partir de agora. Luiz é que vai apresentar para a gente. Ó, tá aqui. Pode ir lá, Luiz. Luiz, você fecha seu microfone enquanto o Luiz estiver falando. Então, hoje eu vim trazer esse mito, essa história do Pedro Malazarte, né? E hoje, como a gente vai começar, eu vou dar uma breve introdução das coisas que vão rolar na nossa novela daqui pra frente, nesse mês e nos próximos meses também, não é? São 2 meses de novela? Então, tem muita Isso. história. Vamos aqui toda terça-feira dos meses de maio e junho, sempre às 18 horas. Então, toda terça-feira vocês vão descobrir uma história nova. Eu já ouvi que algumas pessoas não conhecem o Pedro Malazarte, né? Mas talvez você possa conhecer. Com a história que a gente vai ouvir durante o tempo, vocês podem dizer se vocês já conheciam essa história. Então, para a gente conhecer o Pedro Malazarte, há quem diga que ele é desmiolado, ele é um moleque e está sempre disposto a pregar peças. Vocês gostam de pregar peças aí no chat? Eu sei que algumas pessoas aqui no chat gostam, ó. Essa daqui de cima também gosta, eu acho que ela gosta. Então, ele usaria da sua viva inteligência e também da agilidade de espírito e também do físico que Deus deu para se salvar dos apuros em que envolve cada passo. E outros, porém, pensam que, de certo modo, o nosso Pedro, ele representa o que restou daqueles corajosos cavaleiros da Idade Média que eram andantes, saíam por aí pelo mundo para corrigir as injustiças e também socorrer os necessitados, né? Para não dispensar a força do braço e o fio da espada e os artifícios da inteligência. Então, agora, o nosso Pedro, como quer que seja, não há quem desconheça ele. Ele é popular no mundo todo, embora há diferentes nomes, pois ele é filho da imaginação do povo,
do povo que cria heróis para significar histórias de vitórias dos fracos sobre os fortes, dos desprotegidos sobre os poderosos. E se Pedro Malazarte aparecesse nessas histórias de vários países com o mesmo nome, iriam dizer que talvez seja uma cópia ou imitação. E aqui a gente não gosta de cópia, nem imitação e nem de plágio. Óbvio, né? Você gosta de plágio, Luísa? Também não. E você? Você gosta de imitação, Renata? Ela? Imitação. Eu gosto de quê? De imitação? Imitação, de plágio, de cópia. Ah, não. Eu sou original. Também não. Então, ele vive na narrativa dos meninos de toda parte do mundo, as mesmas aventuras e os mesmos espíritos com nomes e roupas diferentes. Então, eu vou começar a contar várias curiosidades sobre o Pedro Malazarte pelo mundo. E na Camboja, Ásia, ele é chamado de Kuong Aleph. Olha que nome difícil pra gente. Kuong Aleph. E entre os meninos da Bengalis, ele se chama Palmohan Chatterjee. Palmohan Chatterjee. Também é meio difícil de pronunciar, mas a gente tenta. Vamos lá. E entre os meninos também, nesse Palmohan Chatterjee, na Bengalis, ele finge que é uma raposa, mestre de escola. Então ele vai pregando peças. E na África, no continente africano, entre as tribos de Gurmatier, ele passa a ser reconhecido como, presta atenção que eu vou falar uma vez só, hein? Fonte do Ra. Alguém consegue repetir? Nem eu, né? Vamos ler de novo? Fonte do Ra. Um nome bem difícil, né? E na Europa do Norte, mais ou menos no centro e do leste, as crianças chamam ele de Eulenspiegel. Olha que nome difícil também, gente. Eulenspiegel. E na Itália, tem o nome mais fácil, assim, até então, que a gente encontrou aqui agora, né? Que ele se chama Bertoldinho. Olha que nome legal. Talvez eu bote o nome do meu próximo gato de Bertoldinho, hein? Tô sentindo que é um nome que vai me chamar muita atenção. E na Espanha e na América Espanhola, o seu nome é parecido com o nosso. Ele se chama Pedro Udemales. Pedro Udemales. E a gente sabe que o Pedro, ele é um menino inteligente, vivo. Ele sempre está pronto para meter-se nas aventuras extraordinárias. Então, por vezes, ele pratica alguns atos não recomendáveis. Mas nesse caso, é movido por boas intenções até. Ele é idealista, representa coisas boas, que o povo não pode alcançar. Então, quando Pedro não tem problema pessoal a resolver, ele põe-se a serviço dos fracos. Olha que legal. Eu conheço algumas histórias com esse mesmo viés. Eu acho que vocês também já estão ligando um fato com outras histórias parecidas. E já que ele gosta de ajudar os que são desse jeito, no fundo, ele é bom até. Pena que até agora somente tenha procurado contar as histórias do Pedro as menos elogiáveis. Olha a reputação dele como é. Então, essas aventuras que a gente vai apresentar do Pedro Malazarte, ela está sobre um novo aspecto, em que ele erra por vezes, mas sempre está tentando acertar. Olha que legal. Vamos conhecer uma nova faceta do Pedro Malazarte. Então, é preciso apreciar o que existe de bom em Pedro. Ele também pode ser apontado como exemplo a ser imitado, corajoso e persistente, jamais se desespera. Eu acho que muitas pessoas aqui podem aprender bastante com Pedro, hein? Tô sentindo que muita gente vai aprender muita coisa boa. E também, ele também pode ser um exemplo de perseverança, pode vencer as dificuldades e não existe má sorte para os que confiam e insistem em alcançar o seu ideal. Então, de corpo e de rosto, o Pedro não difere de qualquer menino. Ele pode até ser você e atrás da tela. Será que você é um dos Pedros Malazarte da nossa cultura, da nossa vida? Eu acho que tem muitos Pedros Malazarte no colê, hein? Tô sentindo, hein? Né? Eu acho. Então, algumas aventuras do Pedro Malazarte, ela tomou parte desde o dia que ele decidiu repartir a pequena economia que foi deixada pelo pai. Então ele se separou do seu irmão,
levaram-no para longe, muito longe de casa, sabe? É tão longe que a viagem de volta ela exigiria meses e meses de caminhada. Eu acho que o Pedro Malazarte está tão longe quanto um bolsista aqui que vai lá para o Ceará apresentar um trabalho para o colega. Acho que se eu voltar a pé, eu vou durar meses. Aí sim eu vou sumir de vez, gente. Não me procure mais. Mas as aventuras de Pedro Malas Artes, é, essa viagem que ele faz constantemente e tá fazendo como a nossa narrativa acontece, né? Foi assim como aconteceu com toda a gente. Lá um dia ele acordou com saudade de onde tinha nascido, estava cansado de correr pelo mundo e pensou: acho que eu quero voltar para casa. E aí, uma vez resolvido, depressa pôs-se a caminho disposto não só a chegar quanto antes, mas também fazer o maior bem possível durante a viagem. Pela reputação que ele tem, de a gente só conhecer as histórias ruins, vamos ver que bens ele vai fazer durante essas viagens que a gente vai conhecer nesses próximos meses, né? Então, ele reconhecia que muitas vezes agirava mal pelo mundo. Recordava-se, por exemplo, com uma pontinha assim de remorso, ele se recordava de que venderam porcos de um fazendeiro e enfiava o rabinho do bicho no atoleiro para o dono da fazenda, né, crer que os porquinhos foram beber águas e foram enterrados no rio. Olha que garoto sapeca. E ele também lembra de outro caso, que fizeram um certo comerciante acreditar na voz de urubu como se fosse aves mágicas. Imagina você passeando e o urubu te chamando. Luísa! Socorro! Imagina o urubu passando. Então, agora, o Pedro voltava para casa com a intenção de passar o resto da vida. Adivinha o que ele está tentando fazer do resto da vida? A coisa mais assim que eu li, eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? Ele só queria paz, ele só queria deixar o sítio lá, continuar no sítio, cultivando o que tinha, as hortas, as vacas, os porcos, que foi deixado pelo pai dele e cuidando da sua velha mãezinha. Mas na pressa de partir, ele não pensou em preparar grande bagagem. E por isso deu motivo a que visse envolvida em muitas dificuldades durante sua trajetória. E é o que nós desejamos do Colei contar para vocês nos próximos meses. E agora a gente vai conhecer a primeira história do Pedro Malas Artes. E essa garota aqui do lado, ó, vai contar tudo para vocês. E eu não perderia, ó, ouvido aberto e olho também. Olá, gente! Vocês estão prontos para a próxima aventura? A aventura de hoje é Pedro empregado numa fazenda. E como é que vocês acham que vai ser essa aventura? Será que ele vai ser fazendeiro? Vamos descobrir. O tempo das chuvas encontrou Pedro em viagem e não levava consigo grandes coisas. Por isso, como as estradas estivessem ruins e tudo se fosse tornando difícil para os viajantes desprevenidos, decidiu que melhor seria procurar uma ocupação durante 1 ou 2 meses. Esperaria pelo bom tempo e teria dinheiro para comprar o que necessitasse na viagem. Aproximou de uma fazenda e pediu trabalho. Você é moço demais para tratar de gado ou trabalhar na terra? Respondeu o fazendeiro. Mas estou mesmo precisando de alguém para um serviço muito importante. Qual será esse serviço muito importante? Vocês sabem? Não sabem, né? Eu vou dizer para vocês. Acontece que de algum tempo para cá, os trabalhadores não se levantam mais na hora do costume. Seu trabalho será o de acordar os trabalhadores todas as manhãs, ao nascer do sol. Só isso. Mas será preciso que você não falhe. Acordar os homens, disse Pedro, só isso? Pode ficar sossegado. A partir de amanhã, antes do último canto do galo, farei a chamada. Pela madrugada, levantou-se, foi à janela e gritou: Manuel, Joaquim, João, Benedito, Antônio.
e foi se deitar, certo de que já havia cumprido o que tinha prometido. Já com o sol alto, o fazendeiro percebeu que nenhum dos colonos estava trabalhando e reclamou. E então, você não disse que antes de o galo cantar chamariam todos? Calmamente, Pedro respondeu: Ah, se ninguém levantou, a culpa não é minha, né? Que eu chamei, isso eu chamei. Que culpa eu tenho se são grandes dorminhocos? Mas é claro que não podiam ouvir seus gritos. Você terá que usar um sino e não a garganta para chamá-los. Está ouvindo? Lembre-se bem. O sino. Pedro afirmou que sim, que havia entendido. Mas também, no dia seguinte, os colonos não foram para o trabalho à hora marcada. O patrão tornou-se a reclamar. Por que você não tocou o sino? Porque o sino não tem corda, né? Onde já se viu tocar um sino sem corda? O fazendeiro mandou fazer uma corda. Mas no outro dia, já o sol esquentava e os trabalhadores dormiam. É muito bom dormir, né, gente? Vendo isso, armou-se de um forte cacetete e correu para casa do sincero improvisado, disposto a aplicar-lhe uma lição de mestre. Pedro, que gostava bastante de uma... Travou? Pedro, que gostava bastante de uma cama macia, explicou com a maior inocência. Primeiro, o senhor disse que era para eu chamar. Chamei. E ninguém me ouviu. Depois, que era para bater no sino. Dei-lhe muitos pontapés e ele não se fez sequer só uma escadinha no meu pé. Veio a corda. E essa manhã eu puxei pela corda de um lado para o outro. E nada. Quer ver? Ô, seu desenvergonhado! Rugiu o fazendeiro. Você é um grande malandro, isso sim. Pois então, não sabe que a corda deve ser amarrada ao sino e o sino colocado no alto de um poste? Se amanhã não fizer direito esse serviço, verás o que acontece. De madrugada, armado com cacetete, o fazendeiro foi postar-se próximo à casa de Pedro. Como pensava, o sino não ouviu um som sequer. Subiu ao poste, a qual não foi o seu assombro quando notou que o sino estava ali, mas sem nenhum badalo. Claro que nesse estado o sino não poderia soar. Chamou a gente para o trabalho. Como é isso? Explicou-se. Ordenou-se furioso. Bem, respondeu Pedro, ainda se espreguiçando de uma gostosa soneca. Aí está o poste, o sino e a corda. Puxei a corda, mas o tal sino não tocou. O senhor me desculpe, mas não me disse que era preciso badalo. Disse apenas que era preciso o sino, a corda e o poste. Errado ele não tá, gente? O fazendeiro não quis mais conversa. Desandou a correr com o cacetete atrás de Pedro, pronto para lhe dar uma boa surra. Mas Pedro esperou por isso. Partiu numa disparada e louca na corrida. Apanhou uma pedra e, de passagem, atirou-se contra a casa do cão de guarda. O animal, saindo para ver do que se tratava, viu o homem correndo atrás de Pedro e partiu atrás dos dois. Pouco adiante, Pedro atropelou um bezerro que ruminava calmamente. Percebendo esse fato, a vaca saiu do estábulo e viu o cão correndo atrás do fazendeiro e o fazendeiro correndo atrás do Pedro. Não teve dúvidas, saiu atrás do cão. Entre o campo e a mata, numa árvore, havia uma enorme casa de marimbondo. Pedro apanhou uma varinha
parando por um segundo e esperou que o fazendeiro estivesse mesmo debaixo dos marimbondos para tirar a farinha contra os insetos. Este não perguntaram de quem era o culpado. Saíram sob o pobre homem que foi de fazer dó. O cão, que chegava, levou também uma ferroada, tadinho do cão. Para defender-se, mordia e unhava o que pudesse. Enquanto o homem, cego pela dor e pela coleira, distribuiu cacetada a torno e a direto. O barulho era tão grande e a vaca, julgando que ainda caçoavam dela e do seu bezerro, veio numa corrida doida e entrou no grupo distribuindo várias chifradas. Cada qual fazia o melhor possível. O marimbondo ferroava e a vaca chifrava. Nem queriam saber como ficariam todos eles. Os gemidos, os latidos e os mugidos foram tais que nem se perdeu a hora do trabalho na fazenda por toda uma semana. O único e grande culpado pelo acontecido é que não se incomodou. Assobiando com uma alegre melodia, apreciando a manhã cheia de sol que anunciava o fim das estações chuvosas, Pedro Malazarte tomou a estrada e seguiu o caminho, disposto a não deixar fugir a oportunidade alguma capaz de apressar o regresso, de lá tornar a viagem mais agradável. É isso, gente. Essa foi a aventura de Pedro do dia de hoje. E aí, vocês gostaram? Diz aí pra mim. Cadê a gente? Liga o microfone aí. Eu amei. Malazar vai estragar um dia lindo de sol, porque tá mínimo, quase nada. Afinal, no final das contas, deu tudo certo. Todo mundo acordou, né? E acordou com estilo, com estilo. Esse é o Pedro Malazarte, gente. Terça-feira, somos 18 pessoas, 17 pessoas aqui na live. Muito obrigada por todos vocês que entraram, que prestigiaram aqui a nossa novela virtual. É aquele momento, conforme diz para a gente o Antônio Cândido, né? Que assim como todos nós sonhamos todas as noites, ninguém deveria passar 24 horas do dia sem pelo menos um momento de mergulho no universo fabuloso. Não foi desse jeito não, tá? Esse é o jeito que eu entendi, estou reproduzindo aqui. Mas é isso, o Colei está aqui nesses 2 meses proporcionando esse momento de mergulho no universo fabuloso, na fantasia, que é esse momento que a gente sabe dar um tempinho da rotina e vem aqui ouvir essas mediações maravilhosas, essas leituras preparadas com tanto carinho, e a gente sai um pouquinho, sabe? Esquece, deixa um pouquinho de lado nossos problemas e mergulha nas aventuras de Pedro Malazarte. Então, gente, até a próxima semana, terça-feira, 18 horas, estaremos aqui de novo com mais 2 ou 3 bolsistas. Semana que vem eu não estarei aqui. Quem vai estar aqui semana que vem, estreando. Nós temos uma surpresa. Não vou falar quem é, não. Semana que vem tem uma surpresa. Vou dar uma folga para vocês na minha presença. Teremos uma outra bolsista aqui fazendo a mediação das novas aventuras de Pedro Malazarte. Então, até terça-feira que vem, tá? Temos um compromisso às 18 horas aqui, ao vivo, com o Colei. Agora os meus amiguinhos vão se despedir. Quero agradecer pela oportunidade de estrear essa novela. Gostei muito de apresentar o Pedro Malazarte para as próximas semanas a gente conhecer cada vez mais. E fica a pergunta se vocês realmente conhecem ele, se já ouviu uma história assim. Então, talvez hoje você diga não, mas quem sabe até o último episódio vocês já conheçam, já consigam lembrar de onde você conhece o Pedro Malazarte. É isso. Até semana que vem.
Ah, vou abrir o microfone rapidinho só para dar um oi para Mari. Mari, o Colei sente muitas saudades de você.